Oi, eu sou o Lorival Santana, está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia, meio ambiente e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, a China retoma a importação de carne brasileira com licença de exportação emitida antes do dia 4 de setembro, quando surgiram casos atípicos do mal da vaca louca no Brasil. Eu analiso o peso das questões políticas e comerciais nesse embargo que continua em vigor para a carne certificada depois de 4 de setembro. Ministros do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e da Agricultura reafirmam que o Brasil vai cumprir os compromissos assumidos na COP26 depois do anúncio do aumento de 22% no desmatamento. O regime chavista elege 20 dos 23 governadores da Venezuela numa eleição que marca a volta da oposição às urnas. Teremos análise do jornalista venezuelano Omar Lugo, diretor do site de notícias El Estímulo de Caracas. Na Alemanha, social-democratas, verdes e liberal-democratas formam uma nova coalizão de governo. O ex-ministro das Finanças Olaf Scholz será o novo chanceler. E o presidente Joe Biden mantém Jerome Powell na presidência do Fed, o Banco Central Americano, por mais 4 anos. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. A China liberou a importação da carne brasileira com certificado anterior aos casos de vaca louca que foram assumidos pelo Brasil no dia 4 de setembro. O Brasil seguiu um protocolo que tem com a China, avisando a China de que tinha 2 casos atípicos do mal da vaca louca, que acabaram sendo comprovados, inclusive pela Organização Mundial de Saúde Animal, serem casos realmente isolados. Mesmo assim, a China manteve um embargo a carne brasileira e agora essa semana decidiram liberar aquela carne que já tinha sido enviada nos containers do Brasil para a China antes dessa proibição, desse embargo do dia 4 de setembro. Pois bem, uma fonte bem informada em Pequim me contou que a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, pediu há cerca de 4 meses uma reunião com o ministro da Agricultura chinês, Tang Renjian. E a resposta foi que não havia agenda, nem sequer para uma conversa por vídeo. O ministro da Agricultura nega a informação. Abre aspas, não é verdade, a ministra Tereza Cristina disse que, se necessário, poderia ir à China para tratar do assunto. As reuniões estão sendo realizadas entre as áreas técnicas, fecha aspas. Isso ocorreu por volta, segundo a minha fonte, por volta de junho ou julho deste ano, portanto antes do problema do embargo da carne a partir de 4 de setembro, que é a maior crise comercial nas relações Brasil-China desde que elas começaram há 47 anos, em 1974. Fontes em Pequim me dizem que as relações ruins entre os dois governos não significam que o embargo da carne seja uma retaliação da China contra o Brasil. Mas essas relações ruins dificultam uma solução mais rápida do problema. Se houvesse um bom diálogo, muito provavelmente esse embargo já teria sido completamente levantado. Como os exportadores brasileiros não esperavam uma crise tão longa, eles aproveitaram os contêineres que chegaram ao Brasil naquele período de setembro e enviaram suas carnes para o Brasil, acreditando que até essa carne chegar à China o problema teria sido resolvido, como tem sido das outras vezes, né? Nunca houve uma crise dessa magnitude tão longa. Agora, há aspectos comerciais nesse embargo. A carne suína na China caiu muito de preço do ano passado para este ano, porque a China está superando a peste suína africana, que dizimou o rebanho. E há também a necessidade de atender a cota firmada
com o antigo governo de Donald Trump. Lembra, né? A China se comprometeu a aumentar em 200 bilhões de dólares as importações dos Estados Unidos. Isso num período de 2 anos. E não alcançou essa cota. Então, está correndo para comprar mais carne americana, está tendo mais fornecimento de carne suína e, com isso, perdeu o interesse pela carne brasileira. Vamos aos números. Na segunda semana de outubro, em relação ao mesmo período de 2020, a carne suína na China, o preço dela caiu 60%. A carne bovina subiu quase 3% e o frango subiu mais de 6%. Então essas outras carnes que não são tão do gosto dos chineses quanto a carne suína, continuaram encarecendo, enquanto que a carne suína caía de preço graças à superação da peste suína africana. Na terceira semana de novembro, em relação ao mesmo período de 2020, a carne suína caiu outros 39%. Então é 60% e depois 39% de queda no preço. A carne bovina continuou subindo 1,4% e a carne de frango subiu 6,6%. Esses dados são do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. A China produz 90% da carne suína que ela consome, 95% da carne de frango e 70% da carne bovina. Então ela é a carne que ela mais importa, é 30% importada. Daí a preocupação com a dependência do exterior, principalmente do Brasil, porque olha o que aconteceu entre 2019 e 2020. A fatia de mercado do Brasil, da carne brasileira, no mercado chinês, subiu de 25% em 2019 para 43% em 2020. Né, a carne importada pela China, bovina. A Argentina perdeu de 22% para 21% o seu market share. A Austrália perdeu de 19% para 12%, porque a Austrália pediu uma investigação internacional da origem do coronavírus, aí sim passou a ser retalhada pela China. O Uruguai também perdeu o mercado de 13% para 9%. Os Estados Unidos subiram de 1% para 2%. Veja, e Brasil de 25% para 43%. Então, esse ano é provável que a fatia de mercado brasileira diminua enquanto a dos Estados Unidos aumenta. Essas informações são do Ministério do Comércio da China. Os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e da Agricultura, Tereza Cristina, realizaram um briefing seguido de uma entrevista coletiva sobre a COP26, a Conferência do Clima de Glasgow. O chanceler Carlos França reafirmou os compromissos firmados pelo Brasil em Glasgow, apesar do aumento de 22% do desmatamento da Amazônia entre agosto de 2020 e julho deste ano. Diante do recente, para nós, surpreendente anúncio de elevação do desmatamento na Amazônia, eu faço questão, logo de início, de deixar claro, e deixo claro desde já, o nosso pleno empenho no cumprimento dos compromissos anunciados. A COP26 representou um marco importante para o regime multilateral sobre mudança do clima. Foi em Glasgow que conseguimos, finalmente, encerrar um capítulo desse regime referente às negociações de regras para regulamentar o Acordo de Paris. A partir de agora, temos de dar prioridade à efetiva implementação dessas regras, o que abrirá novas possibilidades de aumento da ambição global para enfrentar a mudança do clima. O Brasil foi a Glasgow preparado para contribuir de forma construtiva e engajada nas negociações, de forma a obter resultados positivos e concretos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou da contribuição do programa Agricultura de Baixo Carbono e de outras iniciativas da área dela, como a regularização fundiária, para o Brasil atingir as metas. Você vai ouvi-la usar a sigla NDC, significa Contribuição Nacionalmente Determinada, e nada mais é do que as metas de cada país depositadas na COP. Quando ela diz mapa, ela se refere ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a pasta que ela chefia. A agricultura, a agropecuária, ela é muito importante na agenda climática nacional e mundial. E eu tenho certeza que o programa ABC, que o Brasil já desenvolve há 10 anos
e depois levamos o ABC+, que é um aprimoramento e uma continuidade do programa de agricultura de baixo carbono, se consolidou como a grande estratégia do setor agropecuário para o atendimento à NDC brasileira. Metade das emissões brasileiras são provenientes do desmatamento e há esse desafio na construção de uma economia da floresta e valoração dos serviços ecossistêmicos e ambientais no âmbito das propriedades rurais. O Ministério da Agricultura vai ter que implementar, acelerar, a regularização fundiária e ambiental. Acelerar também o desenvolvimento das cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia e acelerar o desenvolvimento da economia de base florestal. Esse compromisso que o Brasil assinou sobre florestas teve adesão de 141 países, equivalente a 90% da cobertura florestal do planeta. O compromisso é de erradicar o desmatamento até 2030 e o Brasil vai fazer isso, vai trabalhar de maneira muito forte. O ministro Joaquim vai falar sobre isso, para erradicar em 2028. A adesão também do compromisso do Brasil ao compromisso do metano, 104 países assinaram esse compromisso. O corte de 30% nas emissões de metano até 2030, com base em 2020, cada país vai colocar a sua meta. E o Brasil já caminhou muito com isso. Dentro do próprio plano ABC, nós temos aí muitas ações que já acontecem, para essa diminuição do metano. As implicações que o mapa terá sobre essa assinatura e que nós vamos trabalhar de maneira muito forte serão as necessidades de aprimorar e mensurar as emissões de metano na pecuária brasileira. O aprimoramento do melhoramento genético, terminação e alimentação do nosso rebanho, bem como o uso de tecnologias como taninos, óleos essenciais e algas na pecuária, poderão ser suficientes para o Brasil cumprir a sua meta. E realizar também parcerias com os países do Mercosul, isso ficou claro lá na COP26, Argentina e Uruguai principalmente. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o governo vai ser muito mais contundente para combater o desmatamento ilegal e voltou a dizer que o número anunciado do desmatamento é inaceitável. O momento agora é de comemorar a criação desse mercado global, mas é hora de agir na nossa principal fragilidade, que é o desmatamento ilegal. Semana passada, junto com o Ministério da Justiça, o ministro Anderson, nós anunciamos que vamos criar uma operação Guardiões do Bioma, que foi um sucesso em relação aos incêndios, que reduziu os incêndios na área de atuação, que foi do Pantanal, a parte do Cerrado e a Amazônia em 13%, especialmente na Amazônia em 26%. Então nós vamos fazer, diante dos números inaceitáveis do desmatamento que foram anunciados na semana passada, junto com o ministro Anderson, de forma integrada, IBAMA, ICMBio, Força Nacional, Polícia Federal irão atuar de forma contundente para eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Nós vamos ter mais recursos, mais homens. Durante os últimos meses, eu viajei praticamente toda semana até a Amazônia para ver essa integração e nós com certeza seremos muito mais contundentes para atingir o principal objetivo dos nossos compromissos, que é eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia. Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, foi questionado se escondeu da COP26 o dado do aumento de 22%, que pelo relatório do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, é datado de 27 de outubro e a COP foi do final do dia 31 de outubro até e avançou por 2 semanas de novembro, Ele garantiu que recebeu o dado no mesmo dia em que ele foi divulgado, dia 18 agora de novembro, e que acredita que o INPE tenha demorado para divulgar esse dado por causa da discrepância entre esse aumento de 22% no PRODES, que é um sistema de monitoramento consolidado anual, e a redução de 5%
5% no DETER, que são os alertas de desmatamento. Ou seja, o DETER, que também é do INPE, estava dando 5% de diminuição no desmatamento entre agosto de 2020 e julho de 2019, e o PRODES, 22% de aumento. Na quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão depôs na Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados. Ele reconheceu que o Brasil tem falhado na preservação da Amazônia e que faltou integração e diálogo entre os 15 ministérios e agências governamentais que integram o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que ele, Hamilton Mourão, preside. Eu acho que todos têm plena consciência que a gente não vive mais em mares tranquilos. Não vive mais? A realidade, senhoras e senhores deputados, é que todo século tem sua crise. Se a gente voltar só para o século passado, exatamente 100 anos atrás, o mundo estava emergindo da Primeira Guerra Mundial, enfrentando a pandemia da gripe espanhola, que foi muito mais perigosa do que essa que nós estamos enfrentando atualmente. Posteriormente, entrou na depressão, na Grande Depressão, a ascensão dos totalitarismos, a Segunda Guerra Mundial e o perigo atômico. Então, cada um de nós, a seu momento, tem que saber enfrentar os desafios do seu século. E os que nós vivemos hoje são os desafios do nosso século, desse século XXI. Dentro dessa problemática toda, quais foram as ações do nosso governo? A reativação do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Esse conselho havia sido criado no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, mas não decolou. Então, foi reativado. A missão do Conselho. O Conselho não tem missão executiva. É coordenar e integrar as ações do governo no sentido de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. São 3 verbos que definem a nossa tarefa. 15 ministérios o integram. E aqui eu botei essa sigla, C3 e 2. O que quer dizer isso? Qual é a tarefa do Conselho? É trabalhar na coordenação, no controle, nas comunicações, nas informações e na inteligência. Essa é a grande tarefa do Conselho. A execução é a cargo dos diferentes ministérios. E também atua como elo, não é, com parlamentares, os estados da Amazônia, o setor privado e a sociedade civil. Ontem nós realizamos a última reunião do Conselho deste ano de 2021, onde terminamos a entrega do portfólio para a Amazônia Legal e, ao mesmo tempo, os ministérios apresentaram as ações realizadas para que fossem cumpridas as diretrizes estratégicas que nós estabelecemos no começo do ano. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara, Aécio Neves, apontou que as operações de garantia de lei e ordem, chamadas GLOs, que envolvem as Forças Armadas na Amazônia, custaram R$500 bilhão e aplicaram multas de valor 18% inferior às do período anterior a essas operações. Na verdade, alguns números vêm nos chamando a atenção, não apenas desta comissão, mas acho que do país inteiro, senhor vice-presidente. Em novembro de 2021, agora nesse mês que está terminando, foram divulgados os novos dados de desmatamento anual na Amazônia. Vossa Excelência rapidamente discorreu sobre eles, mas eu quero aqui de forma mais específica chamar a atenção para alguns dados que indicam um novo aumento de 22% na taxa anual de devastação ambiental. Nos anos anteriores, o aumento foi de 30% em 2018 e 2019 e de 20% em 2019 e 2020. Por outro lado, desde 2019, o governo federal, e essa é a questão que eu quero abordar, vem priorizando o combate ao desmatamento por meio das GLOs, das operações de garantia da lei e da ordem. Essas operações já levaram mais de R$500 bilhão no orçamento, e a despeito desse gasto e da presença de milhares de militares na região, você poderia até falar sobre na dimensão dessa presença, as multas aplicadas têm sido, ou foram nesse último ano, 18% inferiores àquelas emitidas pelos fiscais do IBAMA para o ano anterior à implementação da primeira GLO. Portanto, nós estamos com um processo de crescimento do desmatamento e diminuição das sanções das multas aplicadas pelo IBAMA. Diante desses dados, a pergunta mais objetiva
objetiva que faço a Vossa Excelência é: será que esse, senhor vice-presidente, mecanismo, né, o recurso das GLOs, é realmente a ferramenta mais adequada para o combate ao desmatamento nessa região? Ou se há em curso uma discussão sobre uma forma mais adequada de integração dos vários órgãos responsáveis, seja pela fiscalização, mas efetivamente pela contenção das ilegalidades naquela região? E, por último, qual é o peso, por exemplo, da questão do narcotráfico que atua nessa região para dificultar as ações que o governo federal vem implementando, e que sinais nós podemos ter, eu sei que Vossa Excelência tem conversado com atores internacionais também, de compreensão de que esses financiamentos, né, porque são vários de fontes distintas, possam efetivamente chegar para nos ajudar nesse enfrentamento. Hamilton Mourão respondeu que as Forças Armadas servem para dar suporte à ação dos fiscais ambientais, que são os que fazem as autuações, e que ele tem cobrado do Ministério do Meio Ambiente um plano para recuperar a capacidade operacional. Em primeiro lugar, é importante destacar que a ação das Forças Armadas se destina a cercar a área onde ocorrem essas ilegalidades e proteger, não é, os fiscais das agências ambientais, que são eles os elementos especializados e capazes de aplicar multas e de verificar o padrão, qual é a natureza da ilegalidade que está ocorrendo. É óbvio que a tropa, seja ela do Exército, da Marinha ou da Força Aérea, ela não tem essa capacidade. Ela está ali para essa questão de segurança, a questão de bloqueio, a questão do apoio logístico, porque são áreas que estão no interior da mata, no interior da floresta, que necessita que seja estabelecida uma base para que os fiscais tenham refeições durante todo o dia, para que tenham um lugar para descansar, não é? Então, essa é o trabalho específico das Forças Armadas. E o trabalho, vamos dizer, a atividade fim, especificamente, está a cargo das agências ambientais. Eu deixei claro que, no primeiro momento, essas operações não foram bem-sucedidas por falta de conversa entre tanto os elementos das Forças Armadas como os elementos das agências ambientais, sejam elas, não é, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI. Então é aquela história, vamos operar na área X, ok, aí não aparece ninguém do IBAMA para multar. Tá? Vamos operar na área Y, não vem o ICMBio, vamos na terra indígena tal, cadê o pessoal da FUNAI? Então, houve muita dificuldade nisso aí. E que só foi dar resultado, aparecer realmente, não é, uma integração, né? Porque um trabalho interagências ele não é simples, na segunda fase, que foi a Operação Samaúma, que aí parece que a turma acordou e entendeu que tinham que dialogar uns com os outros, né? Então isso é uma questão. Por isso o senhor citou, né, a queda nas multas, porque não aparecia ninguém para multar. Não é? O pessoal das Forças Armadas apreendia motosserra, apreendia trator, mas cadê a multa? Né? Cadê o embargo? A Força Armada não pode fazer o embargo daquele terreno. Eu concordo que o mecanismo mais adequado não é o emprego das forças. Agora, as agências ambientais estão com seus efetivos, né, extremamente inferiores às necessidades. Praticamente 50%. Muita gente já com idade. Então, com a questão da pandemia, não podiam estar presentes no trabalho de campo. Vamos lembrar que as agências ambientais, elas não cuidam só da Amazônia. Você vai encontrar gente do IBAMA, do CMBio, espalhado pelo Brasil inteiro. Existe também aquele problema do próprio pessoa, do ser humano. Quem é que quer ficar 30, 40 dias internado numa selva? Então, é outro problema que a gente tem que lidar. Eu tenho cobrado do Ministério do Meio Ambiente um planejamento para a recuperação da capacidade operacional das agências ambientais. O que eu chamo da recuperação da capacidade operacional? Receber, contratar mais gente para poder ter efetivo. Nessa contratação, nesse edital, deixar claro, o camarada vai entrar e vai saber o seguinte: olha, meu amigo, os próximos 10 anos você só vai trabalhar na Amazônia. Não é o cara ficar 2 anos na Amazônia e depois vai para o Parque lá de Iguaçu. Isso não nos interessa. Nós queremos 10 anos o cara trabalhando efetivamente na Amazônia. E também a questão de recursos financeiros, não só para que as operações tenham permanência, mas como também as agências disponham de material. A agência tem que ter helicóptero, tem que ter barco, né, de modo que tenha capacidade. A partir do momento que a gente conseguir recuperar essa capacidade operacional, e aí é importante esses recursos financeiros que poderiam ser alocados em pagamento pelos serviços ambientais prestados pelo Brasil, não é?
para que a gente conseguisse, então, ter uma efetividade maior. Enquanto isso não acontece, volta e meia nós seremos obrigados a empregar as Forças Armadas para dar massa, para dar capacidade de ter gente com permanência no terreno. O presidente Joe Biden reconduziu o presidente do Banco Central, o Federal Reserve, Jerome Powell, para um mandato de mais 4 anos. E, além disso, ele promoveu a Lael Brainard, que já era governadora do banco, a vice-presidente do Fed. Eles vão ter que enfrentar um período agora bem diferente do primeiro mandato deles, quando a inflação era próxima de 0 e o desemprego também. Nos Estados Unidos agora a inflação anual é de 6,2%, que é a mais alta em 31 anos, e o desemprego continua com 4,2 milhões de vagas a menos do que o auge da pandemia. Havia na bancada chamada progressista, ou seja, da esquerda, do Partido Democrata, uma resistência a essa recondução do Powell. Por quê? Porque ele foi considerado muito complacente com os bancos e com empresas, por exemplo, que usam combustíveis fósseis, empresas do setor de combustíveis fósseis, das quais o Fed comprou títulos de dívida para ajudar aí nesse período da pandemia. Esse pessoal de esquerda, por exemplo, a senadora Elizabeth Warren, preferiam que a Lael Brainard fosse nomeada presidente do Fed, porque ela é mais dura nessa questão regulatória com as grandes empresas. No entanto, o Joe Biden preferiu não atrair para si um problema, uma possível demora na aprovação do nome da que seria então a presidente do Banco Central, que tem que ser sabatinada e aprovada no Senado, num momento de crise, de incerteza, de eleição de meio de mandato para o Congresso no ano que vem. Então ele foi pelo caminho mais seguro. Jerome Powell continuando na presidência, o que significa estabilidade, não assusta os mercados, que reagiram bem, e a Lael Brainard como vice-presidente. Agora ele ainda vai indicar um supervisor ou supervisora para a área regulatória, e aí os esquerdistas do Partido Democrata têm uma esperança de que aponte alguém do gosto deles. De qualquer maneira, o Powell é um nome seguro, porque quando o Donald Trump o nomeou em novembro de 2017, ele foi confirmado pelo Senado por 84 votos contra 13. Ele que é um republicano. Teve muitos votos dos democratas também. A Lael Brainard é um pouco menos popular. Ela foi confirmada como governadora do Fed por 61 votos a favor e 31 contra, mas também passou tranquila. No Chile, como estava previsto pelas pesquisas, o ultradireitista José Antonio Kast e o esquerdista Gabriel Boric passaram para o segundo turno. O primeiro turno foi no domingo, o segundo turno será no dia 19 de dezembro. Kast teve 28% dos votos e Boric 26%. Foi a votação mais apertada desde a redemocratização do Chile em 1990 e é também a primeira vez que os partidos tradicionais de centro-esquerda, que é o Partido Socialista, e de centro-direita, que é o Partido Democrata Cristão, não vão disputar a presidência, o segundo turno. Esses dois, o Kast e o Boric, representam visões opostas do Chile. O Kast é simpático à ditadura de Augusto Pinochet, tem 55 anos. O Boric tem 35 anos, foi líder estudantil e também um líder dos protestos de 2019. Ele é apoiado pelo Partido Comunista e propõe, por exemplo, um aumento de 8% nos impostos. Propõe que as pessoas transgênero tenham uma cota de no mínimo 1% dos empregos públicos e o perdão das dívidas do crédito estudantil. Já o Kast tem 9 filhos, é contra o aborto, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, se declara um super católico. Na Venezuela, o regime chavista venceu as eleições, mais uma vez, para governadores em 20 dos 23 estados.
e foi a primeira eleição com a participação dos partidos de oposição em 4 anos, e a primeira com o monitoramento de 130 observadores da União Europeia em 15 anos. O comparecimento foi de apenas 42%, o menor da história das eleições para governadores e prefeitos, mas maior do que a última eleição para o parlamento. O comparecimento foi de apenas 42%, o menor da história das eleições para governadores, mas foi 12 pontos acima do comparecimento da última eleição para o parlamento em dezembro. A distribuição de alimentos, você sabe que na Venezuela tem o Carné de la Pátria, o cartão da pátria, que eu estive lá vendo isso em 2018, na eleição para a Constituinte. Então, todo cidadão que precisa de caixas de comida, aqui chamaríamos de cestas básicas, a maioria absoluta dos venezuelanos precisam dessa ajuda do Estado, eles usam esse cartão magnético para receber a ajuda. Pois é, quando tem eleição, e a oposição normalmente boicota, votar é um ato de apoio ao regime em geral. Então, ao lado ali da sessão eleitoral, você chega com o seu título eleitoral, tem que levar também o cartão da pátria e passar ele numa máquina lá para provar que você votou. Com isso você garante a distribuição de alimentos. Então, não comparecer nas eleições, como 58% dos venezuelanos fizeram, é um ato de coragem. E nem tudo foi derrota para a oposição nessa eleição. No estado de Zulia, que é o estado mais rico e mais populoso da Venezuela, a Mesa da Unidade Democrática elegeu mais uma vez o ex-governador e candidato à presidência de 2006, Manuel Rosales. Agora o Rosales é considerado um candidato potencial à presidência em 2024. Ele tuitou que a esperança venceu na região que é rica em petróleo. A Aliança Democrática, que representa uma direita moderada, conseguiu apenas uma vitória com Morel Rodrigues, do partido Força do Bairro, que acaba de ser formado. Ele foi eleito governador de Nueva Esparta. O Departamento de Estado americano denunciou prisões arbitrárias e assédio de atores políticos e da sociedade civil, criminalização das atividades dos partidos de oposição, proibição de candidatos em todo o espectro político, manipulação de listas de eleitores, censura persistente da mídia. Os observadores da União Europeia também fizeram uma série de críticas ao processo eleitoral. Mas vamos ouvir a análise do jornalista venezuelano Omar Lugo, diretor do site de notícias El Estímulo de Caracas. As eleições de prefeitos e governadores na Venezuela confirmam importantes mudanças no mapa político do país. O chavismo é uma minoria, mas está a consolidar o seu poder político graças à divisão dos partidos da oposição, ao desencanto dos venezuelanos com a política, que se expressa numa taxa média de abstenção próxima dos 60%. O sistema de voto casado é a utilização de recursos estatais a favor do Partido Socialista Unido de Venezuela. Nesta semana, a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido coincidem na apresentação de queixas que há muito têm vindo a ser expressas pelos opositores venezuelanos. Os partidos políticos da oposição foram intervindos para entregar as suas estruturas aos aliados do chavismo. O poder judiciário não é independente. Além disso, o chavismo controla todos os meios de comunicação social, públicos e privados. Importantes líderes políticos estão banidos de participar por ordem do governo e gangues civis armados do chavismo ameaçam aos opositores nas ruas. Um relatório da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia na Venezuela relata algumas destas irregularidades, ao mesmo tempo que reconhece que o sistema eleitoral melhorou em comparação com anteriores eleições. O capitão Diosdado Cabello, o segundo homem mais poderoso do chavismo, chamou a portuguesa Isabel Santos, a chefa da missão da União Europeia, como estúpida, colonialista, mentirosa e racista. Ele disse que não aceitará que a missão da União Europeia possa retornar à Venezuela em janeiro. Até amanhã de quinta-feira, 25 de novembro, 4 dias após as eleições,
o Conselho Nacional Eleitoral não tinha comunicado os resultados oficiais no estado de Barinas, sul do país, onde Hugo Chávez nasceu e onde a sua família é o poder regional. Um político da oposição chamado Freddy Superlano quase arrebata o poder a Argenis Chávez, irmão do fundador da chamada Revolução Bolivariana. Até agora, o chavismo ganhou 20 dos 23 estados. E se perder Barinas, seria um duro golpe para os herdeiros de Chávez e para o Nicolás Maduro. Para CNN Mundo, desde Caracas, Venezuela, Omar Lugo. Na Alemanha, o Partido Social Democrata, os Verdes e o Partido Liberal Democrata anunciaram a formação da coalizão que vai governar o país. Eles levaram 2 meses para costurar esse acordo, o que não surpreende, porque os liberal-democratas têm uma visão pró-empresas, enquanto os verdes querem mais regulação ambiental. O chanceler será o Olaf Scholz, que era o ministro das Finanças na coalizão anterior com a Angela Merkel, da CDU, União Democrata Cristã, e o Olaf Scholz, no Partido Social Democrata, se torna agora o chanceler. Por sinal, durante o G20, no final de outubro, na virada de outubro para novembro, na cúpula do G20, a Angela Merkel levava o Olaf Scholz, que é seu adversário político, nas reuniões bilaterais com os primeiros ministros e presidentes e dizia: provavelmente você vai lidar com essas pessoas, já prevendo então que ele poderia se tornar chanceler, né, como é chamado o primeiro-ministro na Alemanha. E o que vai mudar depois de 16 anos de Angela Merkel? Bom, será um governo adaptado às exigências dos novos tempos. Por exemplo, com a presença forte dos verdes, eles vão buscar reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que aumentou ultimamente no governo da Merkel, inclusive porque ela está abandonando gradualmente a energia nuclear e, em parte, essa energia foi substituída por fontes fósseis de energia que emitem gases do efeito estufa. A energia nuclear não emite esses gases, né? Mas haverá também uma forte ênfase numa transição para a modernização da indústria, para a indústria 4.0 e para a infraestrutura digital, com a participação do Estado, algo contra o qual a Angela Merkel resistia, né, essa participação do Estado, essa política industrial. Em contrapartida, o novo ministro das Finanças, Christian Lindner, do Partido Liberal Democrata, é um fiscalmente conservador e descartou o aumento de impostos. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa de sonoras, Daniel Miller. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.